Nossa evangelização vai começar agora, depois do Carnaval, no próximo dia 8. Então, todos aqueles que tiverem seus filhos nessa faixa etária entre 3 e 14 anos, que puderem, podem fazer a sua inscrição lá na nossa livraria. A nossa evangelização começa às 9, nesse salão aqui, na Alegria Cristã, e depois eles são divididos por faixa etária, e cada faixa etária normalmente tem 2 professores, né, que a gente chama assim, mas não é bem o nome, 2 evangelizadores que vão para salas onde eles vão ser trabalhados os temas ligados a esta equipe da evangelização, coordenada pela Eliara e pela nossa irmã Denise. Então, todos aqueles que tiverem filhos que quiserem trazê-los serão muito bem-vindos, porque nós precisamos mesmo investir nesses jovens, nessas crianças que vão, na verdade, comandar, né? Que vão estruturar o nosso caminho espiritual na matéria. E a gente sente uma necessidade enorme da presença desses jovens. Assim como, aproveitando, se você também tiver um filho ou um sobrinho, alguém, um irmão que você queira trazer, nós temos um grupo do Ser Jovem. Deixa eu ver se tem a faixa, não está aqui. O Ser Jovem é na terça-feira, a partir dos 14 anos. Nós temos alguns que chegam mais jovens, com 12, 13 também, a gente acata, a gente acolhe, e ele acontece toda terça-feira, das 18h45 até as 20 horas, nesse nosso salão menor aqui de auditório, que é esse auditório menor. Então, quem tiver também essa oportunidade, a gente está fazendo esse trabalho. O trabalho é novo, tem 1 ano e pouco, e foi uma recomendação espiritual para que nós pudéssemos cuidar desses jovens que estão necessitados, que estão precisando de amparo, de apoio. E ele tem um objetivo basicamente de acolher, de ouvir. Não é uma mocidade, não tem um propósito doutrinário, é um propósito de acolhimento e também de tratamento. Tratamento energético que a gente faz dentro do grupo do Ser Jovem, com os cuidadores da alma na terça-feira. Então é um sentido muito mais mesmo de acolher, de ouvir e de tratar aqueles que estão, esses jovens que estão necessitados, tá bom? Acho que dá para a gente começar, né? Vamos fazer a nossa prece? Então vamos aproveitar esse momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos parar um minutinho, vamos observar como é que nós estamos, como estamos os nossos pensamentos, como estão os nossos sentimentos, como está o nosso corpo. Vamos tomando consciência de nós, do aqui e agora. Vamos aproveitar essa oportunidade, essa decisão que nós tomamos de estar aqui nesta noite, para que a gente possa ouvir um pouco do Evangelho do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa, além da intelecção, da interpretação, mas que a gente possa aproveitar a oportunidade para sentir esses ensinamentos dentro de nós, no nosso coração, para que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, em conjunto, na nossa vida em comunidade, com todas as pessoas que estão a caminhar conosco. Vamos pedindo a presença amorosa desses mentores, do mentor da nossa casa, Ramatiz, de toda essa equipe espiritual aqui presente, que vai cuidar de nós, que vai nos trazer o amparo, a proteção, que vai acalmar as nossas dores, as nossas dificuldades, que vai nos apontar novos caminhos, novas possibilidades de sentir e de perceber. E ligados a todos esses irmãos, junto com o mentor individual de cada um, nós pedimos a luz do nosso Mestre, nós pedimos a presença amorosa dele entre nós, que o nosso coração possa receber esse influxo dessa luz e também vibrar nessa luz, vibrar nessa energia do Cristo,
que se responsabilizou perante o nosso Pai, o Criador, por nos auxiliar, por nos encaminhar, por nos orientar, por nos proteger. E assim, amparados e protegidos, damos por abertos o nosso pequeno estudo da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Então, né, meus irmãos, normalmente a gente recebe esse tema, eu não estava até inicialmente escalado para hoje, mas uma outra irmã trocou com a gente, e é interessante como cada tema que a gente recebe, ele tem mesmo um sentido, a gente tem uma necessidade, eu tenho uma necessidade de trabalhar esse tema. Eu considero que é um tema complexo, é um tema difícil, porque ele está lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nos itens 6 e 7, que é o item, a fé transporta montanhas, né? Então, por que eu estou falando assim nessa dificuldade? A gente até nem deveria colocar como dificuldade, mas como complexidade, né? Porque normalmente a gente conhece a fé muito mais do ponto de vista religioso, né? Como Cristo, como normalmente a gente interpreta como se o Cristo tivesse vindo fundar uma religião, o que não é verdade, porque isso é muito mais uma coisa do nosso atavismo, isso é muito mais algo, é uma necessidade muito mais nossa, humana. Então as religiões são necessárias, e o texto fala sobre isso, né? É importante que a gente tenha, assim, um processo de religare, um processo de construção de uma fé, de uma convicção, né? Em alguns é muito mais uma crença do ponto de vista assim externa do que algo interno. Então é nesse sentido que eu falo que a fé é muito mais, é algo que passa também e perpassa pelo racional, mas ela vai muito mais além, porque ela é no fundo um sentimento, ela é no fundo uma consciência que nós temos de quem somos, de quem nos criou, porque está depositado em nós esse potencial, essa centelha divina do Criador, ela está colocada dentro de cada um de nós. É claro que tudo isso que existe colocado em nós é para que nós possamos desenvolver essas sementes da virtude, da bondade, da alegria, da fraternidade, da cooperação. Tudo isso está colocado em nós pelo Criador, mas nós muitas vezes nos desconectamos ao longo da nossa história, das eras espirituais, nós nos desconectamos desse Pai. E quem faz essa conexão, quem faz essa religação, quem faz esse retorno a esse nosso centro divino é através da nossa fé. Por isso que ela é complexa, porque Kardec vai trazer no texto aqui que nós não podemos abrir mão do raciocínio, da capacidade de olhar, de avaliar, mas ela vai muito além disso, né? Muitas vezes essa fé também pode caminhar por caminhos obscuros, rígidos, né? Onde é aquela fé cega, é aquela fé que não busca o avaliar, o raciocinar, que não busca o equilíbrio do pensamento e do sentimento. Então, o nosso tema hoje, basicamente, dentro desse texto lá do Evangelho, vai ser esse: a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, se a gente pensar do ponto de vista religioso, ótimo, apesar de que a doutrina espírita não é uma religião, né? Ela é uma filosofia de vida que tem uma base científica e que tem efeitos ético-morais, que aí sim estaria no campo da religião. Mas tudo bem se a gente quiser encarar também a doutrina espírita nos moldes que a gente já tem pré-gravados nas nossas células espirituais, também está tudo bem. Porque no fundo, a doutrina espírita, ela tem esse tríplice aspecto que nós podemos trabalhar como um triângulo de forças mesmo, para que nós possamos fazer esse caminho de retorno. E quando nós falamos isso, a gente pensa no campo do sentimento.
Então, a fé inabalável, ela é muito mais um sentimento, ela é muito mais um saber, ela é muito mais uma consciência da minha origem divina e de que lá no final tudo está certo, tudo vai dar certo. Por mais que nesse momento à minha volta tudo esteja atribulado, por mais que à minha volta o mundo esteja caindo, porque eu esteja tropeçando, normalmente é nessas horas, quando a gente tem mais força, é nesse momento onde a gente nem sabe de onde vem aquilo que nos sustenta, que nós fortalecemos a nossa fé. Às vezes, quando está tudo bem, quando está tudo bonito, quando está tudo tranquilo, é porque ainda nós não damos conta de entrar em contato com aquilo que nós precisamos entrar. Às vezes, nós ainda não damos conta de trabalhar internamente aquilo que nós precisamos trabalhar, porque a benevolência divina nem pode nos colocar em determinadas provas, em determinadas situações, porque nós estamos ainda muito imaturos. Então, eles precisam, às vezes, permitir que nós possamos desenvolver a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em nós. Fé também é confiança naquilo que você é capaz de fazer, naquilo que você é capaz de transformar. E nós podemos, a partir daí, abrir novas perspectivas, novos caminhos. Eu fui buscar lá a origem da palavra, interessante, no latim, que é fides, que tem muito mais a ver, a gente pensa que é muito mais um conjunto de crenças, né? Fides é no sentido de fidelidade, então é mesmo nesse sentido de conexão, é nesse sentido de estar em conexão permanente, ou pelo menos buscar essa conexão permanente com a nossa origem, ser fiel àquilo que nós somos. O que nós somos, gente? Nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Então, se a gente passar por todas as vicissitudes, os tropeços, as dores, sabendo e conhecendo que essas condições são temporárias, nós vamos estar nesse processo de conexão com esse nosso centro divino, com esse Deus em nós. Claro que eu imagino que nenhum de nós, nessa condição humana de desenvolvimento que nos encontramos, nós temos 100% e todo mundo está todo o tempo com a sua fé no alto, restabelecida. Eu não acredito. Eu sei que muita gente fala da fé nesse sentido. Eu sei que há espíritos de altíssima envergadura, que esses sim, mas eu acredito que no comezinho do nosso dia a dia, a gente também oscila nesses aspectos. E essa oscilação ainda faz parte do nosso processo de aprimoramento, do nosso processo de crescimento, de amadurecimento. Em grego, a palavra fé estaria ligado do que seria pistes, né? Que seria muito mais esse campo da convicção, daquilo que eu acredito. Por isso que fé também, se você disser, não, é uma crença, tá ok, também tá valendo e tá tudo certo. Então nós vamos trabalhar o texto aqui, eu vou trazer alguns pedaços para a gente poder ir fazendo as reflexões. Mais importante do que as minhas reflexões, é importante que você raciocine, é importante que você perceba, é importante que você tire as suas conclusões, porque é isso que vai fazer a mudança na sua vida, né? Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Então, aquilo que normalmente é do religare, é da religião, normalmente é uma criação humana, a gente normalmente necessita de uma base. Então, a gente chama isso, normalmente nas religiões, de dogma. Se você for pensar também nesse sentido, a gente pode fazer uma distinção. A doutrina espírita, ela não tem dogmas, mas ela também tem os seus pilares fundamentais. Então, um dos pilares da doutrina espírita é: você não morre, nenhum de nós morre. A vida segue incessantemente. Você vai perder o corpo físico. Se você morre, um outro princípio da vida espiritual que a doutrina espírita nos traz, você vai vivenciar as consequências daquilo que você fez. Todas as suas decisões, tudo que você pensou, que você sentiu e que você fez, determina aquilo e para onde você vai. Se existe vida após a morte, isso aí, eu estou tentando resumir um pouquinho aqui as características
fundamentais, que eu não chamo de dogma, mas se você quiser, não, mas isso é um dogma, né? O que a gente considera como dogma? Aquilo que você não pode discutir, aquilo que você não pode questionar. Então eu fui até buscar lá, continuando então em relação à doutrina espírita, se existe vida após a morte, se o princípio que rege o universo é o da cooperação, nós podemos sim receber ajuda de quem está um pouquinho melhor que nós, ou de que tem uma consciência ampliada, porque já não está mais preso nesse corpo físico e pode nos auxiliar. Então, é muito mais um processo de racionalização e de sentimento de como a vida é. A maioria das religiões, ela traz esse dogma como sendo algo que vem dentro de uma obra, né? Está lá colocado ou na Bíblia, ou no Torá, ou em algum outro livro básico lá no Alcorão, onde você vai simplesmente não questionar, onde você vai simplesmente pegar aquela informação e colocar aquilo como o seu pilar fundamental. Então, esses dogmas são características das crenças das religiões, porque eles são como se fossem verdades fundamentais, reveladas por Deus e, portanto, imutáveis. Não há como se questionar nenhum dogma, por exemplo, da infalibilidade papal ou da virgindade da Virgem Maria. Então, todas essas questões, estou trazendo aqui da Igreja Católica, mas pode ser de qualquer uma das religiões, né? Não é nenhum preconceito, nem nenhuma crítica. Então, as religiões, normalmente, elas têm esses artigos de fé que são pilares fundamentais que não podem ser nem discutidos nem falados. Então, o que o texto vai nos trazendo? Que, de alguma forma, sim, é importante essa fé religiosa. É importante que a gente esteja nessa procura. É importante que a gente esteja nessa busca. Quando a gente observa há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, a noção que a gente tinha da divindade era uma noção muito mais infantil, era uma noção muito mais imatura do que seria essa espiritualização nossa, do que seria essa espiritualidade maior. Mas a gente precisa respeitar tudo que vem nesse campo das religiões. Todas as religiões têm as suas verdades, têm o seu simbolismo e a gente precisa aceitar isso. Por isso que ele diz no texto que é sim condição, a fé religiosa é uma condição para a fé inabalável. Vamos seguir aqui, porque aí eu fui buscar um pouquinho mais, quando ele fala que a fé pode ser raciocinada. O que significa isso? É aquela que pode passar pelo crivo da sua razão. Então, se eu acredito, se eu li, se eu conheço a doutrina espírita, estou trazendo como base porque nós estamos numa casa espírita. E essa doutrina espírita, pelas obras, pela vivência, para quem já trabalha aqui, para quem trabalha no campo mediúnico, para quem trabalha nas nossas terapias vibracionais, ele sabe da existência ou da permanência do espírito após a morte. Então, nesse sentido, você pode raciocinar que se existe vida após a morte, eu posso estar passando por uma perda de uma pessoa amada, alguém que é muito caro ao meu coração, mas eu sei, pelo raciocínio, pelas informações que nós já temos da vida espiritual, pelas noções que nós temos da vida espiritual, que esse indivíduo não morreu, que ele perdeu o corpo físico e que ele vai continuar a existência e que nós dois, mesmo distantes, um encarnado e o outro desencarnado, nós podemos manter os nossos laços construídos no bem, os laços construídos na amorosidade, na fraternidade, na irmandade. Claro que isso não vai me impedir de ter sofrimento, de ter dor em relação à perda dessa pessoa, mas ela vai me impedir de ter um desespero, porque se eu imagino que a vida é só essa aqui, e eu nunca mais vou ter oportunidade de estar com essa pessoa, é muito natural que o desespero esteja em mim. Então a fé pode ser raciocinada também nesse sentido, quando você passa isso pelo crivo da razão, quando você observa, quando você analisa, quando você pesa, quando você pondera, né? Determinados dogmas, determinadas colocações que são feitas por muitas religiões, se você tiver o mínimo de raciocínio, se você tiver o mínimo de conhecimento humano, por exemplo,
acreditar que nós vamos desencarnar, que nós vamos falecer, o nosso corpo que vai ser colocado num túmulo, daqui 20, 30, 50 anos não vai ter basicamente nada mais daquele corpo, e acreditar que, de alguma forma, o Criador vai poder ressuscitar esse meu corpo para que eu volte a ocupar esse corpo. A ciência humana já provou que do pó viestes e ao pó voltarás, porque isso está lá na Bíblia também, que você não vai ocupar mais esse corpo físico, você vai retornar ao corpo físico, porque você vai receber pela bondade do Criador, dentro de uma família, através de um gameta masculino e de um gameta feminino, uma nova oportunidade de ressignificar todas as suas existências, de aprender na existência atual. Entende como o raciocínio também faz parte do processo da fé, que ela vai se tornando uma fé inabalável? Porque se eu não acredito nisso, as perdas que eu posso ter, que podem inclusive ser não só no campo de um parente, mas podem ser perdas da minha casa, perdas da minha empresa que faliu. Se eu não raciocino, se eu não entendo aquilo como uma experiência de aprendizado, eu posso sim me desesperar, eu posso perder a minha sanidade, eu posso cometer um ato, inclusive, de autoextermínio. Entende como? É claro que se você disser, só o conhecimento vai resolver, não, tem muita gente, inclusive espíritas, alguns que às vezes passaram por atendimentos na nossa casa aqui, e nos chocou profundamente, mas isso acontece, na semana seguinte ele suicidou-se. E a gente precisa aceitar que essa é uma decisão da própria pessoa. Se ele tivesse buscado, se ele tivesse procurado conhecer mais sobre a vida espiritual, dificilmente ele tomaria essa atitude. Mas a partir do momento que ele tomou, ele merece todas as nossas preces, todo o nosso carinho, todo o nosso cuidado, todo o auxílio que nós pudermos, tudo que nós pudermos emanar de bom, porque esse indivíduo também continua a vida espiritual. Em condições difíceis, mas está colocado por Jesus que nenhum de nós estaria abandonado, que nenhum de nós, nem na pior circunstância, deixaríamos de ter ajuda. Então é assim que a gente trabalha do ponto de vista dessa fé raciocinada. Essa fé, ela pode ser também uma fé cega, que mais atrás, durante muitos séculos, era normalmente assim. É assim porque é assim, você tem que aceitar desta forma. Então, eu estou falando que é desse jeito, normalmente alguém que se imbuía como um representante de Deus, dizendo que acontece é desta forma e que você nem pode discutir isso e que, portanto, você tem que trabalhar dentro dessa fé e, portanto, você não pode abrir nenhum leque no seu pensamento, para ter nenhum tipo de dúvida sobre aquilo que um sacerdote está falando. Essa era já passou. Ainda existem dentro da nossa sociedade, do mundo atual, seres que ainda trabalham muito como uma espécie, às vezes, até de imposição ou de lavagem cerebral ou de lavagem emocional em cima dos seus seguidores? Ainda existe. Mas por isso que cada um tem que ser responsável, essa é uma outra lei espiritual, nós somos responsáveis pelo nosso próprio desenvolvimento. Ninguém vai pegar você e fazer o desenvolvimento por você. É você que vai ter que fazer a busca. É você que vai ter que ir atrás dessa procura, desse Deus interno que está em você. Então, esse lado da fé cega, ao longo da história da humanidade, aonde ele nos colocou? Ele nos colocou no fanatismo, né? O fanático, simplesmente, ele acredita que o outro está errado, que ele é o certo. Então, eu fui buscar um conceito, está nesses dicionários online aí, ó. É a adesão cega a uma doutrina, partido, opinião ou pessoa, além do que é considerado normal. É uma paixão excessiva que pode levar a atos violentos e intolerantes. Então, há uma rigidez enorme dentro do processo da religiosidade ou do religare, dentro de um dogmatismo. É desse jeito, você tem que aceitar desta forma, e aqui eu sou o representante de Deus, eu é que estou falando em nome de Deus. Inclusive, se você quiser, eu posso fazer determinados atos que vão colocar você lá no paraíso. Essa história da venda de indulgências está também dentro dos processos nossos de religião.
cada vez menos, cada vez mais consciente de nós próprios, de quem somos, espíritos vivendo uma experiência na matéria, nós vamos deixando um pouco mais isso de lado. Mas ainda, e não precisamos ir muito longe, né? No nosso país mesmo, ainda há muito processo de fanatismo, de rigidez. É desta forma e tem que ser dessa forma. Você vai ter a sua vida dessa forma, você vai viver segundo essas características. E a doutrina espírita diz que não. A doutrina espírita não diz o que você deve fazer. Ela diz o que acontece quando você faz A ou B ou C. E a decisão é sua. É você que vai decidir, sabendo quais são as consequências. Porque é você que vai viver as consequências. Isso a gente chama de lei de autorresponsabilidade ou lei de causa e efeito, para que você possa aprender com seus próprios erros, para que você possa cada dia fazer melhores escolhas, porque você vai ter a sua bagagem das escolhas que você fez e da consequência que você viveu nessa escolha. Então veja que há possibilidade sim de trazer e ter essa fé raciocinada, essa fé que aceita inclusive o que pensa diferente, essa fé que não se preocupa em ir para uma caminhada no sábado, distribuir as cestas, porque lá tem judeus, lá tem evangélicos, lá tem católicos, e isso não muda nada o processo de auxílio que está sendo feito para esses irmãos necessitados, né? E se você tem esse totalitarismo, se você tem esse fanatismo, não, eu não entro nessa igreja, eu não frequento esse lugar, eu não posso ir lá. E o Cristo nos deu o exemplo que nós podemos ir a qualquer lugar, porque o que nos define não é o lugar, o que nos define é o que está dentro do nosso coração e o que está dentro do nosso pensamento e o que se transforma em ação. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Então, a gente pode perceber aqui que a fé é especial, é particular, é individual. Não tem jeito de você querer passar a sua fé para o outro. Você pode convidar pelo seu entusiasmo o outro para caminhar com você e você pode contagiar esse outro, mas você não tem como prescrever uma fé para o outro. Não é possível, né? E aí, o que a gente sabe, né? Que a gente tem necessidade, então muita gente fala assim, aqueles fala mais doutos, às vezes até muito cultos, né? Fala, não, essa questão de religião, isso aí é para gente ignorante, é para gente que não tem raciocínio, né? Isso é para gente que não tem equilíbrio, é julgamento, né? Então, é necessário que a gente esteja nessa busca, para que a gente não seja pego de surpresa, porque às vezes nós vamos ser convidados pela dor e o sofrimento para poder encontrar esse caminho da busca interior e da fé, quando nós poderíamos ter feito isso pela nossa própria vontade. E muitas vezes nós recebemos esses chamamentos, que vêm às vezes como uma doença, que vêm como um acidente de carro, que vêm como uma perda financeira, que vêm como uma doença na família. Então, são todas formas que a espiritualidade tem para que a gente possa ir fazendo essa busca no sentido espiritual. E quando a gente percebeu isso, ou quando a gente quis impor na história da humanidade, a gente fez as piores coisas que a gente podia fazer em nome de Deus, que eram as guerras, né? As cruzadas. Vamos lá liberar o túmulo do Mestre de Jesus da mão desses hereges. E aí, matança, N cruzadas e muitos jovens e muitas crianças. À medida que os soldados mais experientes foram sendo mortos, eles foram mandando as crianças para serem mortas na ponta das espadas dos muçulmanos, né? Que tinham uma habilidade, um treinamento muito maior. Então é só um exemplo, também não é crítica, é só uma constatação. Não vale a pena, nós não precisamos fazer nenhum tipo de proselitismo religioso. Por mais que às vezes o que a gente fale aqui não é demérito para as outras. É a gente encontrar dentro da gente aquilo que fala com a gente,
que dialoga com a gente, que responde às nossas perguntas. Isso é uma busca consciente pela fé, e essa fé é inabalável. Segue o texto de Kardec. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença. As verdades espirituais básicas, nós já falamos alguma coisa aqui. Somos espíritos, vamos sobreviver, somos responsáveis pelo nosso ato, né? Tão mal usado nos últimos tempos, conhecereis a verdade vos libertará, que está lá em João, né? Como isso foi deturpado, como isso foi derrubado, né? Mas as verdades espirituais, elas estão em todas as religiões. Se você for buscar, todas elas têm o seu núcleo. Uma num aspecto, outra no outro aspecto, uma vai além, outra se equivoca ali, mas todas elas têm essa essência, que são as virtudes depositadas em nós, da amorosidade, da fraternidade, da paciência, da cooperação, da amizade. Então, essas são as verdadeiras virtudes que são da eternidade e as verdadeiras verdades espirituais. Aí segue o texto do Kardec. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor porque fogem de observá-las. Então, muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu não tenho essa fé. É porque ele não tem interesse nessa fé. Porque às vezes, se ele for buscar essa fé, ele vai ter que mudar de situação, ele vai ter que passar a agir diferente. Então eu não quero nem buscar isso, porque eu quero continuar na minha vida material aqui. Eu quero continuar fazendo as coisas que eu fazia. Eu quero continuar me nutrindo dos meus vícios. E para ele está tudo bem, porque se esse vício dele atinge apenas ele, quem sou eu, quem somos nós, alguém de fora, para falar alguma coisa? Mas muitas vezes a gente não procura desenvolver essa fé porque a gente não quer mudar, porque a gente não está maduro para isso. Porque há determinadas pessoas que realmente, do ponto de vista espiritual, elas ainda não despertaram para esse processo. Elas ainda não acordaram para esse processo. O que nós estamos vivendo nesse momento da transição? Muito mais gente vai acordar, muito mais gente vai procurar esse desenvolvimento interior e muito mais pessoas também vão se decidir caminhar para o orgulho, para o ódio, para a disseminação da raiva, do rancor, do ataque às instituições, do ataque às outras pessoas, porque esse é o momento da separação do joio e do trigo. Você que vai ter que pensar e decidir de que lado você quer estar. E ninguém vai estar 100% sempre desse lado. Nós vamos nos equivocar em determinados momentos, vamos tomar atitudes que às vezes nós vamos contemplar toda a nossa raiva, toda a nossa negatividade, principalmente quando somos acionados, né, por essa máquina aqui, ó, que é uma coisa que está nos dominando, que coloca na nossa cabeça os pensamentos e no nosso coração os sentimentos que eles querem colocar. Precisamos ter autonomia para decidir, inclusive, sobre o que eu vou assistir, sobre a quem eu vou dar voz, sobre com quem eu estou me ligando, do ponto de vista mental e do ponto de vista do sentimento. Então, é necessário que a gente possa, inclusive, perceber que muitas vezes eu não busco esse caminho espiritual porque eu não quero admitir que tem algo a mais do que eu. Porque no meu egocentrismo eu preciso ser o centro do mundo. Todo mundo precisa me servir. Todas as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Todo mundo tem que vir até mim pedir bênção. Esse é o nosso ego, personalidade da encarnação da agora. Esse é o nosso egocentrismo. E a gente também, às vezes, está muito desligado, não percebe. Então, quando você começa a observar que existe algo além desse terra-terra, você já está um pouco, de alguma forma, nessa busca por essa fé, nessa busca pela espiritualidade. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Às vezes a gente vai ver pessoas muito simples, muito humildes, muito serenas, muito tranquilas, que vão ler, que vão ver, que vão ouvir,
que vão ver um fenômeno e que já têm essa conquista feita em outras eras. Então essas pessoas, até o Geraldinho, que andou muito com o Chico, ele fala isso, que uma vez o Chico falou para ele assim, como é que eu vou saber se eu sou desse planeta ou se eu sou um extraterrestre? E o Chico disse para ele, aquelas pessoas que normalmente, isso não é regra, né, gente? Já entendem ou já acreditam na reencarnação, é porque já tem isso, às vezes, desenvolvido fora do planeta Terra. Então, a gente pode ter isso, isso é apenas uma figura para que a gente possa compreender. Então, em uns, é muito fácil, ele recebe um acontecimento da vida, uma situação, leva ele para um crescimento espiritual. E às vezes esse acontecimento que levou ele, aparentemente ele foi negativo no início. Mas 10 anos depois, quando ele olhar para trás, ele vai agradecer a Deus por aquela dor, por aquele problema no olho, por aquela doença, por aquela perda do emprego, porque ele já estava pronto para fazer essa caminhada. Enquanto outros, intelectualmente muito bons, muito conhecidos, ainda não estão despertos para as coisas da vida material, das coisas da vida espiritual. Ainda está muito apegado e tem muita fé nas coisas da matéria. Está tudo certo. O problema é que nas coisas da matéria, num determinado momento, é transitório. Isso lhe pode ser tirado. Às vezes não é nem tirado durante a vida, mas tira ele da vida. Como diz lá no Evangelho, os meus paióis agora estão todos cheios, todos abarrotados. Amanhã eu vou construir novos galpões para colocar tudo que eu colhi. E aí uma voz vem e diz, não sabe ele que esta noite o Senhor te pedirá a tua alma. Vai ficar tudo aqui, né? E ele vai ter que entender que ele não vai levar absolutamente nada dessa vida material. E, inclusive, quem está aí ainda muito ligado na vida material precisa ser respeitado, porque naqueles atos que ele faz, ele também está ajudando a melhorar o mundo aqui, porque ele tem uma empresa, às vezes ele tem 10 empresas, às vezes ele trabalha, o trabalho que ele faz, a inteligência que ele tem, está auxiliando milhares de pessoas, está alimentando milhares de famílias. Não julgueis. Vamos olhar para nós, vamos ver como nós estamos em relação ao ontem, não em relação ao que está ao lado de nós. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de natureza retardatária. Então é necessário que a gente possa dar uma olhadinha como é que eu estou em relação às coisas da matéria. Quanto por cento do meu tempo eu dedico à minha vida espiritual, ao espírito que eu sou? É uma pergunta que a gente pode ficar pensando, trabalhando ela há algum tempo. Eu estou 110% do meu tempo dedicado apenas à vida material? Ou eu já estou abrindo espaço para ir lá para o Ramatiz, fazer o curso de entrada, ou conhecendo a espiritualidade? Vamos ter agora o Cuidadores em abril, que é uma oportunidade para quem quer conhecer um pouquinho sobre energia, chakras, centros de força, e a partir de maio começar a fazer os estágios, e daqui a um ano estará, por exemplo, doando 2 horas da sua semana ao próximo, ao bem-estar do outro, podendo ouvir o outro, podendo sentir a dor dele, podendo conversar com ele, podendo agradecer a Deus por toda a oportunidade que Deus te deu em relação a esse irmão que hoje está necessitado, mas que daqui a algum tempo vai estar ao seu lado também trabalhando dentro do Cuidadores ou dentro do Mediúnico, né? São reflexões. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Isso deve ser preocupação nossa? Não. Cada um a seu tempo, cada um será tocado do seu jeito. Cada um vai ter o seu momento onde ele vai começar a falar, opa, o que eu preciso aprender com isso? O que isso significa para mim? Para que eu estou passando novamente por essa experiência? Já é a minha 3ª separação, será que tem algum problema? Será o que é que eu estou fazendo para atrair pessoas com essas características para a minha relação, né? Por isso que não dá para alguém de fora apontar o dedo para dentro do outro e falar, você tem que fazer isso, você tem que mudar aqui.
nem os nossos amigos espirituais, quando nos orientam sobre os trabalhos, nos orientam sobre nós, quando a gente às vezes senta lá, cabisbaixo, nem eles digam, faça isso ou faça aquilo. Não, às vezes no máximo eles dão uma sugestão para a gente olhar um determinado aspecto do coração dentro de nós. Porque tudo que sai para fora de nós começou antes no coração. Depois virou pensamento, depois virou palavra, depois virou ação. Não tem outra forma. Se o resultado da ação é negativo, em algum momento a sua motivação foi da sombra, foi uma motivação negativa. E ninguém vai fazer esse trabalho por nós. Cada um tem que fazer na sua responsabilidade. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. Então, pensa como foi ao longo dos séculos a ideia de um Deus vingativo, de um Deus humanizado, sentado num trono, de um Deus que pune. Realmente é muito difícil alguém que tem um mínimo de consciência acreditar que Deus possa fazer isso, né? É muito mais pelo temor do que pelo amor. Era assim. E em algumas religiões ainda é assim, se você não fizer dessa forma, vai acontecer isso, 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 né? Por isso que muita gente acaba se afastando. Por quê? Porque é a forma com que, vamos dizer assim, é muito imatura com que as coisas espirituais foram sendo trazidas a nós. Está tudo certo. De 2000 anos para cá, nós fizemos uma boa caminhada. De 500 anos para cá, a partir de 1857, para quem quer estudar, está toda a codificação espírita aí para que você possa caminhar, né? Vamos continuar aqui. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Aquilo que a gente compreende, a gente faz uma adesão melhor. Aquilo que a gente sabe o porquê que nós estamos fazendo aquilo, a gente faz com mais amor, a gente faz com mais capacidade, a gente faz com mais entusiasmo. Então, o entusiasmo meu ou de alguém dentro de um trabalho religioso ou de um trabalho de auxílio, como uma peregrinação, distribuindo cestas ou fazendo consultas para atender as pessoas, isso eu posso contagiar as outras pessoas. A fé não se prescreve, né? Então, ela pode ser, sim, desenvolvida, ela pode ser construída. Ela não é algo assim, porque como a gente ainda tem uma ideia de fé muito ligada só no aspecto da religião e do Cristo, a gente desconectou dessa ideia de que nós podemos ir construindo um tijolinho por dia, nós podemos ir amadurecendo, nós podemos ir sim, deixando que essa confiança em Deus, que essa fé, né, que nos renova, possa vir para nós. Então é possível sim. Eu não acredito nessa ideia de que o indivíduo diz, esse tem fé. São muito raras as exceções, muito. São espíritos como Francisco de Assis, né, que é o mesmo João Evangelista, são espíritos que estão como Paulo, né, que era Saulo, são espíritos que são verdadeiramente emissários do Cristo. Somos todos emissários do Cristo, sem dúvida nenhuma. Somos todos filhos do Pai, mas cada um dentro da nossa singeleza. A nossa atuação maior precisa ser dentro de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na nossa comunidade. Sair um pouco daquela ideia de que eu tenho que extrapolar o mundo fora, que todo mundo tem que me conhecer, todo mundo tem que me referendar, porque isso está no campo ainda do fariseu orgulhoso, vaidoso, que precisava se mostrar em praça pública, né? A fé cega já não é deste século. Isso foi escrito lá em 1864, no lançamento do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Imagina hoje, com o avanço da ciência humana, com o avanço da ciência espírita, nos trazendo conhecimento sobre a vida espiritual, como o nosso corpo é modelado a partir do nosso corpo espiritual, que é o que a ciência espírita nos mostra. O conhecimento da genética, o conhecimento da embriologia da ciência humana, isso tudo é de Deus. O conhecimento de uma série de aspectos de como as moléstias
como as doenças se desenvolvem, como nós podemos combater essas doenças. Vejam a quantidade, a evolução que nós tivemos no nível médio de vida das pessoas, que hoje passa de 80 anos no Brasil, né? Quando há 50 ou 100 anos atrás era 50. Então isso tudo é de Deus, isso tudo, a ciência humana também é divina, é poderosa, porque salva, porque ajuda, porque diminui a dor, né? Porque abre caminhos para a transformação. Então ele diz, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então a fé raciocinada, né, como nos disse Kardec, é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as eras da humanidade, é o nosso último slide. Ela nos traz isso. Não abra mão do seu bom senso, não abra mão do seu equilíbrio, não abra mão da sua avaliação, não abra mão da sua capacidade de discernir sobre a fé, sobre a religião, sobre a doutrina espírita. Não, isso aqui eu ainda não compreendo. Beleza, coloca aquilo ali num determinado degrau e você vai ao longo do tempo olhando para aquela questão. Eu fiz isso em muitos assuntos dentro da doutrina espírita. Muita coisa eu não conseguia abarcar e eu colocava isso numa pendura. Falei, um dia eu vou tentar compreender isso aqui. E à medida de uma obra, de um trabalho mediúnico, de um acontecimento, às vezes no dia de um acolhimento na triagem, aquela pendura minha caía, que ali a minha compreensão já era outra, a partir daquele simples conversa de 15, 20 minutos com alguém que estava aqui procurando um auxílio, né? Então a gente pode ir por esse caminho. Não vamos abrir mão. Claro que o nosso livre-arbítrio ele é sempre relativo. Ele é proporcional ao que nós, inclusive, já tomamos de decisão no passado. As decisões boas do passado, equilibradas, de acordo com a lei de Deus, me ampliam a possibilidade, me criam possibilidades de mais liberdade e crescimento agora. Mas eu muitas vezes limitei a minha ação agora, e não é por isso que eu não tenho livre-arbítrio. Ele é sempre proporcional. É proporcional aonde eu estou. Porque se eu tivesse muita ainda negatividade e eu tivesse liberdade plena, a minha ação poderia afetar e destruir muita gente. Como a gente viu, por exemplo, durante a Segunda Guerra, né? 60 milhões de mortos. Aproximadamente 6 milhões de judeus exterminados por mentes, por gente que tinha capacidade de liderança, que tinha raciocínio, mas que não trabalhou essa parte do campo do sentimento da amorosidade, né? Então, para a gente terminar, para a gente fazer o nosso passo, eu acho que à medida em que nós formos caminhando no conhecimento de quem nós somos, que é uma verdade espiritual, de que nós somos energias, de que nós somos seres fluídicos, que nós podemos colocar a nossa mão e doar a nossa energia, quando nós começarmos ou aprimorarmos o estudo sobre o magnetismo, nós vamos fazer verdadeiramente curas, como Jesus falou lá. Vós sois deuses, né? Que nós somos capazes de fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Por quê? Porque nós vamos passar a conhecer mais os nossos potenciais divinos colocados em nós. E nós só vamos fazer isso quando nós pudermos restabelecer o nosso contato com essa fonte divina. E esse contato é restabelecido pela fé. Esse contato é restabelecido por essa confiança, por raciocinar e saber que tem um Deus de amorosidade, de bondade, de justiça, que cuida de cada um de nós. Por isso que eu termino com essa frase que é muito conhecida, né, da doutrina espírita: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então é bom que a gente pense um pouco sobre isso. Tem um determinado momento que é o raciocínio, que é o equilíbrio, que é a avaliação. A partir de um determinado momento é soltar, é entregar nas mãos de Deus, porque você sabe que
que Ele está na condução. Isso é verdadeiramente a busca e ter a fé. Vamos lá, então? Então vamos respirar um pouco nesse monte de coisa que eu falei aqui, né? E vamos então fazer um exercício. Vou propor a vocês um exercício para você dar uma olhada aqui, ó, nessa imagem, na força da natureza, do verde, da força da água, que é esse movimento da vida que a água nos oportuniza. E eu quero que você respire bem suave e profundo. Você posicione na sua cadeira, recolhendo um pouquinho os seus pés. Os nossos passistas já podem iniciar o processo da transfusão fluídica, né, da energia. E a gente vai fazer aqui, então, esse pequeno exercício dessa conexão interna com o nosso Pai, com o Criador. Qualquer que seja o problema ou dificuldade que você esteja vivendo, você vai nesse momento como que colocar bem à sua frente essa dificuldade. Imagine que ela tenha uma forma, imagine que ela tenha um jeito de ser, imagine que ela tenha uma cor, que ela tenha uma energia própria da dificuldade. Busque aí internamente em você algum problema que você gostaria, não de se livrar dele, não de virar a página, mas que você gostaria de solucionar, não usando somente o seu raciocínio, a sua capacidade discricionária, a sua capacidade de avaliar, a sua capacidade de olhar, a sua capacidade humana de sentir. Não. Você vai, nesse momento, pedir ajuda através da fé, da confiança que você tem como um filho de Deus, feito à imagem e semelhança do Pai em Espírito. Você tem a mesma fonte que é o Criador. E Ele depositou dentro de você, no seu ser superior, toda a sua capacidade, que é divina, para resolver os seus problemas. Se você já olhou para essa dificuldade, se você já percebeu essa dificuldade, eu peço que você abra mão agora do seu raciocínio, da sua capacidade de avaliação. E eu quero que você agora entregue ao Criador que está dentro de você, a sua fonte, o seu ser superior que conhece todas as suas demandas, o seu ser superior que sabe e que tem dentro todas as possibilidades de solução, que vão além do seu racional, além da sua avaliação. Qualquer que seja o teor desse problema, que seja de conflito interrelacional, que seja de uma dor imensa, que seja de um vício, que seja de uma autocondenação que você faz, onde você não se perdoa, eu quero que você agora possa, materializado esse problema bem na sua frente, eu quero que você entregue esse problema agora a essas águas, que você possa caminhar aqui até essas águas, que você possa se sentar na beira aqui desse gramado e que você vai abrir mão agora do seu raciocínio e você vai permitir
que esse ser interno que está em você possa atuar. É necessário nesse momento entregar-se, é necessário nesse momento confiar, é necessário ter uma confidência com esse Deus interno que está em você. É necessário uma vontade de mudança, é necessário que você diga para Deus: eis-me aqui, Senhor, e eu me entrego às suas mãos em relação a esse aspecto, em relação a essa dificuldade. Que seja feita a vossa vontade e não a minha vontade. Continue respirando. Abra mão do seu ego personalidade, que continua querendo pensar, que continua querendo fazer. E agora você pode perceber, com essa força, com essa energia, com essa ajuda que você recebeu, que o seu coração pode estar mais leve, que você pode ter tirado um peso dos seus ombros. E que essas águas, que essa correnteza lavou aí a tua alma. Como esta energia que desce aí dos mentores, através das mãos dos nossos irmãos, está limpando o seu corpo espiritual. Agradeça então por essa oportunidade, agradeça por essa ajuda, agradeça ao seu anjo da guarda, vá retornando desse ambiente, desse lugar novamente para a frente do seu corpo, e você pode fazer o seu retorno agora, incorporando 3, 2, 1, e agora você já está totalmente integrado no seu corpo físico, sentindo o peso do seu corpo na cadeira, dos braços, das pernas, do seu quadril, bem suave, tranquilo, respirando. E agora nós podemos permitir que o sentimento da gratidão esteja conosco, portanto que nos está sendo oportunizado nesta existência, nessa encarnação, em especial no dia de hoje, dizendo todos a uma só voz a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim então, nós vamos abrindo os olhos, vamos agradecendo por mais essa oportunidade, dando a vocês graças, que vocês possam ir em paz, que Jesus abençoe a cada um.